Vamos falar hoje do grande combate que se aproxima entre Lula e Bolsonaro pela presidência do Brasil. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura na Rádio Transforma. Com a decisão do ministro Fachin de anular todo o processo que impendia sobre Lula e a possibilidade de Lula se vir a candidatar agora, em 2022, à presidência do Brasil, abre-se uma nova página e um novo combate pelo futuro do Brasil. Esse combate, desde logo, tem uma sombra, que é a sombra dos Estados Unidos da América. Não tenhamos dúvidas que a decisão de Fachin de anular todo o processado e permitir a candidatura de Lula da Silva à presidência do Brasil teve o dedo do Pentágono, do Deep State, da CIA e do presidente Biden. No fundo, eles são o grande poder oculto por detrás do Brasil. E, embora Biden não se tenha manifestado abertamente contra a presidência de Bolsonaro, também não se tem manifestado a favor e certamente não esquece o apoio que Bolsonaro deu a Trump e o facto de Bolsonaro ter sido o último presidente a cumprimentar Joe Biden pela sua ascensão à presidência dos Estados Unidos da América. Certamente que Biden preferirá, e os mercados também estão a preferir desde já, Lula. E porquê? Jair Bolsonaro demonstrou ser um indivíduo completamente instável, imprevisível, negando as evidências, usando a mentira descarada e grande aliado da extrema-direita que, manifestamente, Trump era, mas Joe Biden não é. E por isso há algo diferente na política americana relativamente ao Brasil. E é esse algo diferente que vai influenciar definitivamente o futuro do Brasil e, obviamente, da luta pela presidência que se abriu agora com a possibilidade de Lula se candidatar. Afinal, ao contrário do que diz o centro e a direita, pensando nós que Lula da Silva pertence à esquerda e não propriamente ao centro, coisa que é difícil de dizer, na medida em que, embora a sua política social tivesse inegável cunho de esquerda, a verdade é que a sua política económica teve um cunho de centro, até em alguns aspectos centro-direita. Na verdade, no tempo de Lula, foi aí que as grandes empresas ganharam mais dinheiro. E a confiança dos mercados em Lula manifestou-se desde logo após o seu discurso. Foi um discurso sereno, firme e que deu a confiança aos brasileiros e deu também a confiança aos mercados. Lula não se mostrou propriamente como um candidato radical à presidência da República do Brasil. Ele mostrou uma tentativa de pacificar a sociedade brasileira altamente dividida e dominada em grande parte pelo ódio, e a isso corresponderam os mercados com uma confiança, nomeadamente confiança na moeda brasileira, confiança no real, e isso levou a que o real subisse de cotação em relação ao dólar, o que é um índice de confiança no futuro do Brasil, neste momento em que o Brasil se aproxima num estado de calamidade pública terrível. Repare-se que o Brasil, neste momento, já ultrapassou os 270 mil mortos, caminha rapidamente a passos largos para os 300 mil, com mais de 2 mil mortos por Covid-19 a cada dia que passa, sem contar a sobrenotificação dos casos de mortes por Covid-19. O Brasil está num período terrível, a economia não está a
ressentir-se tanto como seria de esperar, desde logo por uma razão, é que o Brasil continua, em grande parte, desconfinado. Ao contrário da generalidade dos países do mundo, em que o confinamento anda à volta dos 50% ou ultrapassa os 50%, o Brasil está apenas cerca de 33% em desconfinamento. E é óbvio que, se isso permite o funcionamento da economia, também leva ao aumento dos infectados por Covid-19 e ao aumento trágico do uso dos hospitais e das UTIs, das unidades de tratamento intensivo, que tratam os casos mais graves de Covid-19. O Brasil está nesta situação epidémica e económica, uma situação epidémica terrível, uma situação económica má, mas não tão terrível como isso, e aquilo que os dois candidatos têm agora a invocar um contra o outro é essencialmente o estado da economia e o estado da saúde. Lula da Silva começou já a falar do comportamento criminoso de Bolsonaro no que toca à pandemia, nomeadamente dizendo claramente que os brasileiros devem confinar, o Brasil deve vacinar, deve haver o máximo de cuidado com a pandemia para não haver mortes, para a economia depois, quando ressurgir em força, ressurgir com grande vitalidade. Pelo contrário, Bolsonaro está sempre na sua postura negacionista e a desdizer aquilo que disse e que todos ouviram, nomeadamente que nunca disse que a Covid-19 era um resfriadinho, nunca disse que o infectado por Covid-19 era um queixinhas que fazia mimimi, nunca disse que os brasileiros não eram infectados por Covid-19 porque eles atiravam só esgoto e não eram infectados. Ele nega tudo isso. Diz, pelo contrário, eu sempre fui previdente e agora nós até já vacinámos 10 milhões de pessoas, mais do que a totalidade da população do Estado de Israel. É evidente que a realidade demonstra o contrário, mas a mentira tem sido sempre uma arma de Bolsonaro. Por outro lado, Bolsonaro vai usar aquilo que houve por detrás de Lula e do seu partido, do PT, contra a candidatura de Lula. Realmente, a decisão de Fachin, que pensamos que irá impedir a análise da Lava Jato, tal como ela está a ser feita pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, de modo a questionar a parcialidade evidente de Moro, no sentido de ter não só ajudado a acusação, mas ter feito tudo para que Lula fosse condenado e utilizar os seus poderes de juiz apenas para impedir que Lula se candidatasse à presidência em 2018. Se a decisão de Fachin transitar em julgado, que pensamos que irá transitar, aquilo que sucede, de certeza, é que fica prejudicada a análise da suspeição de Moro no que toca à condução do processo de Lula. Ora, isso sucedendo, há uma grande vantagem de Bolsonaro, porque ele já o referiu, que, afinal de contas, Lula não foi ilibado. Ele continua condenado. Ele é condenado. E a sua condenação teve como base uma ilegalidade apenas formal e não uma ilegalidade substancial, como seria o caso de o julgamento ser todo anulado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que decidiria então a suspeição do juiz Moro. Portanto, haverá aqui uma vantagem de Bolsonaro contra Lula, como há outra vantagem de Bolsonaro contra Lula, que é o facto de haver uma grande divisão no Brasil e um grande ódio de muita gente, nomeadamente do centro e da direita,
contra o Partido dos Trabalhadores. E o Partido dos Trabalhadores, efetivamente, pôs-se a jeito, tendo pessoas como Palocci e outros indivíduos, não combatendo a corrupção como devia quando esteve no poder, permitindo então que agora Bolsonaro e a sua gente utilize a corrupção como instrumento de luta contra a candidatura de Lula, que não é propriamente a candidatura do PT. Embora seja suportada pelo PT, como, aliás, a candidatura de Bolsonaro vai ser suportada pelo PSL. Já há movimentações no sentido de Bolsonaro regressar ao partido que antes renegou e que ainda há tão pouco tempo dizia mal dele. Mas Bolsonaro precisa de um partido para se candidatar e esse partido, à falta da possibilidade dele próprio construir o seu partido, ele vai regressar ao PSL, que também o vai acolher. Agora, Lula vai, neste momento, ter uma confrontação com o Bolsonaro e, para isso, precisa de conquistar o centro. De certo modo, Maia já indicou que estaria entre Bolsonaro e Lula, estaria mais inclinado para Lula. É curioso como ele disse isso, que Bolsonaro nunca poderia, eventualmente, Lula seria o mal menor, entre dois males, Lula seria o mal menor, segundo Rodrigo Maia. Mas o centro continua sempre a ser hostil ao Partido dos Trabalhadores e a ter um preconceito contra o Partido dos Trabalhadores. Desde logo, porque, até pelo próprio nome, por ser um partido dos trabalhadores, que é coisa que não agrada ao centro, que é um partido do capital. Mas Lula também, pelo seu discurso contemporizador, pelo seu discurso apaziguador e por tudo aquilo que indica que ele irá escolher como número 2 da sua candidatura, que é Fernando Haddad. Haddad, que foi candidato à presidência, que foi derrotado por Bolsonaro, mas que tem uma aura de centrista, de muito moderado e de pessoa honesta. Portanto, alguém que é capaz de, por um lado, dar confiança aos mercados e, por outro lado, contradizer a mancha de corrupção que incide sobre o PT, Fernando Haddad será certamente uma escolha que permitirá a Lula vencer Bolsonaro. Porque Bolsonaro, a verdade é que num combate futuro, Bolsonaro não pode negar as centenas de milhares de mortos que vai provocar no Brasil, não pode negar que descurou a vacinação, não pode negar que neste momento está desesperadamente à procura de vacinas, inclusivamente pedindo quase de joelhos à China para fornecer vacinas ao Brasil, quando ainda há pouco tempo Bolsonaro atacava das maneiras mais tolas até a China, transformando-a numa espécie de diabo mundial. Mas agora, afinal de contas, Bolsonaro está-se a ajoelhar perante o diabo. Não vai conseguir tão depressa essas vacinas porque as vacinas são poucas a nível mundial e quem se atrasou perdeu definitivamente. Como, aliás, a União Europeia se atrasou um pouco e também perdeu na vacinação em relação a outros países. Mas o Brasil muito mais. O Brasil está com taxas de infecção, neste momento é a maior taxa de infecção a nível mundial. E aquilo que Bolsonaro está a fazer é apenas, além de negar as suas responsabilidades, que ele não vai conseguir, porque as evidências vão ser superiores às suas mentiras. Por outro lado, ele está a culpar os governadores pelo fecho da atividade económica e até pela pandemia, quando tudo, na realidade, é exclusivamente de sua culpa. Repare-se que ele ontem teve um discurso de culpabilização dos governadores
pelo fecho da economia, dizendo que há uma ditadura dos governadores para fechar a economia, o que não está a suceder. O Brasil é o país mais desconfinado do mundo. E, por outro lado, ele está a tentar agradar a quem, afinal de contas, vive com dificuldades. Ele fala do desgraçado do cabeleireiro, da desgraçada da manicure, do desgraçado do vendedor de rua que não pode trabalhar. Isso é uma verdade. Isso é um discurso que o favorece, porque não tem em conta a realidade e é um discurso negacionista dos perigos da pandemia. Mas é um discurso que agrada àqueles que sentem necessidade de sobrevivência. E ele sabe bem disso e por isso utiliza esse discurso de agradar àqueles que têm necessidade de sobrevivência, quando na realidade ele sempre desprezou e despreza os mais humildes, os mais pobres, as cabeleireiras, os vendedores de rua. E repare-se que não criou um auxílio emergencial diminuto, foi a Câmara dos Deputados que impôs um auxílio emergencial muito mais elevado e agora o auxílio emergencial que ele está a propor vai entre 175 e 350 reais, que é algo de absolutamente ridículo para a sobrevivência brasileira. Para que os europeus percebam, 175 reais são qualquer coisa como não chegam 20 e poucos euros. Vejam o que é que 20 e poucos euros dão para alguém viver. Esta realidade é a realidade do Brasil de Bolsonaro e tudo indica que Lula irá conquistar a presidência, porque, por um lado, ele terá, se não o apoio da América de Biden, pelo menos a neutralidade da América de Biden. Por outro lado, ele tem um passado de prestígio de um governo que levou para o Brasil os melhores tempos que o Brasil teve, não só em termos de crescimento económico, mas sobretudo em termos de justiça social, em termos de aumento do investimento, da saúde pública, de escolarização, de tudo aquilo que fazia o progresso do Brasil. Lula tem isso a seu favor. E isso é muito importante contra aquilo que Bolsonaro tem contra ele, que é, afinal de contas, a miséria, o sofrimento, a desgraça do Brasil. E com isto termino, despedindo-me até ao próximo Política Impura na Rádio Transforma, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal, que coloquem gostos.